Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus para vocês. Mais um dia, mais uma semana, um tempo com Deus. Se estamos vivos, é porque Deus tem alguma coisa para fazer em nós e através de nós também. Deus abençoe você. E hoje vamos estar falando sobre oração. Oração. Orar e agir. Agir e orar. Sempre buscando a Deus esse intercâmbio, essa conjunção, essa junção das duas palavras e podendo conjugar orar e agir, agindo, orando, sempre vai ser muito bom. Vamos basear nossa palavra em Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 6, lembrando da agenda da igreja, que legal, olha lá, nós vamos ter agora em março, dia 27 de março, estou olhando ali no painel, o Motojet, Maravilha de Deus. No dia 28, Conselho de Pastores, na terça-feira. Então, na segunda noite, o Motojet. Terça, 28 pela manhã, Conselho de Pastores, com o pastor Josimar Fonseca pregando, trazendo a palavra de Deus. No dia 30, quinta-feira, Encontro da Saúde, condutas em situações de emergência. Que legal. E tem também o nosso grande encontro de casais, que é no último sábado do mês. Então você não pode ficar de fora. O último sábado do mês, o encontro mensal de casais no templo principal. Então, olha, põe na sua agenda aí 27, depois 28. E o mês de março, o encontro de casais vai ser no dia 25 de março, tá? Anota aí o nosso encontro de casais. Mas, pastor, em abril vai ser aquela grande programação que acontece 2 vezes por ano aqui na igreja. De 3 a 9, Segredos do Coração. Ai, meu Deus, coração aí que arde, que palpita, 3 a 9. Eu, Jorge Linhares, Pascoal Peragini, Tânia Tereza, Edmel Williams, Márcio Santos, Oswaldo Lobo e muito mais. Dias de vitórias, dias de bênçãos, começando no dia 3 e terminando no dia 9. Você não pode ficar de fora, entrada franca, tá? Assuntos relacionados ao ministério, à vida familiar, é para todos nós. Às 18h30 começa a oração, 30 minutos de oração, 19 horas o louvor, 15 minutos e já a primeira palestra. Você não vai ficar de fora. E em abril é uma coisa assim muito especial também, porque nós temos, além dos Segredos do Coração, nós temos também em abril o Congresso Entre Lençóis. O doutor Ismael Sobrinho, o José Luiz, que hoje tem sido convidado por tantas igrejas, também a Cristina Fialho, Daniel Fialho e a Vanúcia Galvão. Vanúcia, uma sexóloga, esposa de um grande médico, abençoado, servo do Senhor Jesus, do nosso coração, que é o doutor Samar. Vai ser lá em nossa sede campestre. O primeiro lote já esgotou. Agora você tem que ligar depressa para a Igreja Batista Getsemane no 3448-9898 e dizer: quero me inscrever para o Congresso Entre Lençóis, tradicional congresso aqui na igreja, em nossa sede campestre. Agora, com respeito aos cursos da família, Colégio Batista, as células, o Seminário Teológico Unonia, você liga e se informe também, entre no site da igreja, clique lá, getsemane.com.br. Quero saber sobre o Seminário Teológico, já vai cair na página. Quero saber sobre o Congresso da Família, que vai ter em abril, já vai chegar lá Entre Lençóis. Quero saber sobre a editora Getsemane, como publicar um livro. Você já vai receber todas as informações. Então, tudo isso é para ajudar você. A Igreja Batista Getsemane tem mais 50 missões espalhadas pela grande BH e aqui dentro de Belo Horizonte. Se não der para vir aqui na sede, veja uma delas mais próximo da sua casa.
Lembrando que nós temos cultos todos os domingos, são 6 cultos, tá? O primeiro culto é 7 da manhã, 7h30, depois 8h15, depois 10 horas, depois às 14h30, depois 17h30 e por fim das 20 horas o culto Caixa d'Água. Por que Caixa d'Água? Porque é a última oportunidade no domingo de você encher-se da palavra para poder transbordar durante a semana. Na segunda-feira, o culto dos atletas, uma bênção, atletas com Cristo, culto do empresário, do empreendedor, profissional liberal, um cultaço com o pastor Kleber, culto de oração com o pastor Jânio, né? Muito legal. E terça é um culto para a cidade. Você faz uma campanha de 7 terças-feiras por uma questão. Inclusive, eu conversava nesta semana com um rapaz que ele era alcoólatra. Ele era um grande empresário, começou a beber socialmente e passou a depender da bebida alcoólica. Ele me disse, pastor Jorge, eu encontrei com ele na rua. Ele disse assim, eu queria louvar a Deus. Eu fiz uma campanha de 7 terças-feiras. Hoje, o senhor nem sabe, eu frequento a igreja, como aquilo me motivou. Então, o número 7 é o número da perfeição. 7 terças-feiras ele veio, ele está liberto já, segundo ele, há mais de 5 anos. Então, vale a pena você fazer uma campanha representando também algum familiar seu, representando alguma pessoa que você ama, seja por um negócio. Então, são 7 terças-feiras. Quarta-feira, o culto da família, o culto profético pentecostal. Quinta-feira, um culto de oração por enfermos e o culto da mulher. Sexta-feira, libertação. E sábado, juventude. Quer dizer, temos uma programação muito grande aqui na igreja, muitas opções. E a Getsemane é uma das boas opções em Belo Horizonte de igrejas. Né? Temos várias igrejas abençoadas em Belo Horizonte e a Getsemane é uma delas. Meus livros, você os encontra em todas as livrarias evangélicas, também no supermercado BH, também você encontra na livraria Leitura. Chega lá e procura pelo meu livro. Fala, eu quero o livro do pastor Jorge. Se estiver escondido lá, você repreenda o vendedor e coloque, fala, olha, você tem que colocar mais à vista. Por exemplo, esse livro sobre o dízimo, esse livro sobre o divórcio. Olha, o que é o divórcio? Por que o divórcio? O que leva ao divórcio? Muito legal. São livros pequenos para que você possa, de uma forma objetiva, aprender. Esse devocional, 365 dias no Getsemane. Necessariamente você não precisa começar a lê-lo no dia 1º de janeiro. Você pode lê-lo qualquer dia do ano. Começa um projeto de leitura bíblica e devocional. Vai ser muito bom para você. Vamos falar sobre oração, então? Vamos falar oração. A história diz que é um fato acontecido que um carro parou na estrada. O carro parou na estrada e o sujeito começou a orar. Oh Deus, oh Deus, oh Deus, oh Deus, me ajude a fazer esse carro funcionar, ajuda, meu Deus, ajuda. E aí, de repente, passou uma pessoa e falou, ei, não adianta só orar, tem que empurrar também. Aí ele foi despertado por essa palavra, vou te ajudar a empurrar. Então, oração é falar com Deus e agir. Não é ficar com a fé contemplativa, estagnada, parada, como uma água parada, como um lago que não tem nem entrada e nem saída. Então, aí o sujeito entrou no carro, pôs a chave na ignição, orou, e aí o outro o ajudou a empurrar. Então, oração, tá vendo? Orar e agir. Vamos ver o que a Bíblia diz em Mateus capítulo 6. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e também nas esquinas, também com o objetivo único de serem vistos pelos homens. Em verdade, eu vos digo que já receberam seu galardão. Mas tu, quando orares, agora falando para aquelas pessoas
que o Senhor estava investindo nelas. Você, quando orar, quer dizer, você não tem que olhar como os outros estão orando, você não tem que ter outra pessoa como modelo, mas tu, quando orares, olha que legal para nós aí, olha, versículo 6 de Mateus 6, não dá nem para esquecer, vamos lá. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, num lugar secreto, fechando a porta, ora a teu pai, que vê tudo o que está acontecendo ocultamente, e teu pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Que maravilha, hein? E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, os incrédulos, que têm, na verdade, rezas, e não um diálogo com o Pai, né? Que pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Então, aquelas repetições, o mantra, e aí fica falando, me ajuda, 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 não tem jeito, 300 vezes falando, eu preciso disso, eu preciso disso, eu preciso disso, eu preciso disso, eu preciso disso. Não, isso aí não dá certo, não funciona. Orando, não useis de vãs repetições, como as pessoas incrédulas, os gentios, que pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vocês mesmos proferirem o que vocês precisam. Então, o Pai sabe. A questão é a comunhão, né? E aí vem o versículo de número 9. Portanto, orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, que é a oração do Pai Nosso. Então, muitos de nós não recebemos porque nós temos uma fé contemplativa, uma fé sem ação. Depois que você falou com Deus em nome de Jesus, já não depende tanto de você. Agora que você apresentou a Deus, você guerreou, tem que aguardar, né? Como dizem muitas canções, muitos salmos, esperei com paciência no Senhor. Quer dizer, ele já sabe, é o que o Senhor Jesus disse aqui, antes que uma palavra chegasse nos lábios, Deus já conhece. A questão é a comunhão. Orar e falar com Deus é para que nós tenhamos comunhão, relacionamento de pai com filho. É por isso que Deus nos incentiva, nos chama para a oração, e o próprio Moisés, quando Deus quis falar com ele, o tirou do movimento, da muvuca, para revelar a ele a sua lei, a sua vontade. Porque nesse tumulto de criação de filhos, de resolver problema no banco, de resolver problemas dentro de casa, problemas com vizinhos, então nós não temos tempo de ouvir a voz de Deus, nós deixamos de ouvir. Então Deus tem que tirar a pessoa daquele movimento e levar esta pessoa para um lugar mais solitário. E qual o objetivo disso? Ele não pode ouvir no meio do movimento? Pode, mas ele quer comunhão. Coisa bonita é quando nós vamos a um restaurante e vemos uma família reunida. Vemos ali o chefe da casa, vemos a esposa, os filhos, netos, aquela família reunida. Essa semana mesmo eu fui em um restaurante, fomos ali, família toda. Pudemos conversar, dialogar, nos inteirarmos das necessidades. Um falou, o outro ouviu e no final nós oramos. Que coisa bonita é este relacionamento, não relacionamento de um Deus distante, longínquo, inacessível. Então, o que nós temos que fazer? Orar. E o que temos que fazer? Aguardar. E o que depender de nós, nós agirmos. Um certo rapaz, ele se converteu lá no Pão de Açúcar, onde tem o Cristo Redentor. Sabe como que ele converteu? Ele ficou observando as pessoas ali orando lá no Cristo Redentor. Ele ficou observando aquilo, olha, e ele tinha um sonho de ir ali.
Mas aí ele percebeu, ele já tinha uma família evangélica que falava para ele do amor de Deus, sobre oração, e ele viu que as pessoas estavam ali conversando com aquela imagem do Cristo Redentor, que é uma das grandes maravilhas do mundo, e lá, aí ele começou a perceber que as pessoas davam tchau para aquela imagem. E aquilo, o Espírito Santo foi agindo na vida dele, e ele foi percebendo que ele também agia da mesma maneira, que ele conversava com Deus e dava um tchau para Deus. Quando ele saía do momento que ele fazia sua reza ali na igreja, ele ia embora, e Deus não o acompanhava. Ele falou, vem cá, eu estou admirado como que as pessoas vêm, conversam com Cristo Redentor e dão tchau. E aí o Espírito Santo falou com ele, você precisa ter um relacionamento com Deus. É aí que entra a oração. Eu não sei sair de casa, eu aprendi isso há tantos anos atrás, porque já tem 57 anos que eu sou evangélico, então eu aprendi há anos e anos atrás que eu deveria buscar a Deus primeiro, oferecer a Deus o meu primeiro momento do dia, meu devocional. E eu sei que a maioria não, que as grandes vitórias da minha vida, todas elas foram através de oração e da comunhão. Aí esse moço falou assim, eu não vou dar tchau para Deus, mas não, eu vou conversar com Deus, eu vou andar com Deus. É isso que Jesus está dizendo na oração, que muitas vezes nós vamos ter que nos trancarmos em um quarto, fecharmos a porta e ali orarmos a Deus, e ali clamarmos a Deus e apresentarmos a Deus nossos problemas. Um grande pesquisador disse assim, olha, um homem de Deus, ele disse, se nós falássemos os nossos problemas com Deus, da mesma maneira que nós falamos com os homens, nós teríamos respostas que nós iríamos superabundar em bênçãos de Deus. É isso que é oração. Então Jesus Cristo está falando, quando orares, não sejam como os hipócritas, mas conversem com Deus. Eu quero orar agora mesmo, pedindo a Deus que te dê um restante do mês de março com a bênção dele. E nós, Tiago capítulo 1 diz que é para nós orarmos uns pelos outros. E você vê que Deus, ele queria conversar com Adão, ele queria conversar com Eva. E na viração do dia, ele vinha, porque Deus quer ter comunhão conosco. Que Deus te ilumine, que você comece, quem sabe, comprando uma Bíblia nova e comece grifando alguns versículos ali e comece todos os dias buscando a Deus. Ou com um devocional desse, que eu sugeri para vocês, né? Esse devocional, ou você lendo a Bíblia. Vai ser um prazer poder você abrir o seu coração para Deus. Estou triste, estou precisando de uma resposta, eu não sei o quê. Que Deus te ilumine, te guarde e te dê aquilo que Ele tem para te dar, só Ele tem para te dar. Costume-se a orar, o Pai vai ouvir. Quem fez o ouvido vai te ouvir.